a perseguição. Às vezes nos tornamos discípulos como os de Emaú. Estamos ao lado do mestre, estamos andando com o rei, mas não reconhecemos ele. Às vezes o rei está andando no nosso meio, às vezes o rei está aqui andando ao nosso redor, ministrando as nossas vidas e nós não percebemos. E precisamos de olhos espirituais para ver e entender com o nosso coração aquilo que Jesus está fazendo em nossa vida. Repito, Jesus Cristo está aqui nessa noite. Cada um de nós que estamos aqui e que entregamos o nosso coração ao Senhor, recebemos o Espírito da promessa. Recebemos o Espírito de Deus. E esse Espírito está se movendo, ele está trabalhando, irmãos, às vezes de uma forma simples, com pouquíssimas palavras, como: pede-me água e eu te darei, e nunca mais tu terás sede. Jesus não precisa falar muito, Jesus não precisa repetir, Jesus fala aquilo que precisa ser dito e aquilo acontece e dá o fruto que ele predeterminou. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então eu fiquei muito alegre quando vi o nosso pastor orando. Nós não queremos misticismo, nós não precisamos fazer coisas super complicadas achando que com isso nós vamos atrair Deus. O que atrai Deus é um coração quebrantado e contrito. Por isso eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, não deixe eu perder a sensibilidade, que os olhos do meu coração possam sempre reconhecer a Tua presença. Quando o Senhor começar a andar no nosso meio, como foi terça-feira, né, irmãos? Aquela coisa maravilhosa, o Rei passeando entre nós, que nós possamos ter essa percepção, possamos ali, né, fechar os nossos olhos e reconhecer que Jesus Cristo está marchando entre nós. Isso é coisa boa, né? É isso que nós queremos, essa presença doce, essa presença maravilhosa, essa presença que enche aquele que está vazio, que fortalece aquele que está cansado, que dá ânimo àquele que está desanimado, que colhe a lágrima daquele que está chorando, né? Que dá esperança para aquele que perdeu a esperança. A presença do Senhor, às vezes o Senhor nem fala, Ele vem e aquela glória a gente percebe e começa a acontecer uma porção de coisa dentro do nosso coração. Deus começa a tirar aquilo que precisa ser tirado, coloca aquilo que precisa ser colocado, e quando nós nos damos conta, uma obra foi feita na nossa vida. Eu gostaria de compartilhar uma palavra breve, mas que eu creio que o Senhor colocou no meu coração. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Nosso café da manhã é Jesus Cristo, nosso almoço é Jesus Cristo, nossa janta é Jesus Cristo. Nós estamos aqui para falar de Jesus Cristo, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele é. A palavra do Senhor diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreve no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas,
e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite, meu Pai, em concordância com a oração dos teus servos que foram feitas aqui neste lugar. Senhor, o nosso propósito é de humilhação, como teu servo falou, é descer, é reconhecer a nossa miséria, a nossa dependência e a nossa limitação. Nós não confiamos em homens e nem acreditamos em homens, Senhor. A nossa dependência, ela está em Jesus Cristo. Senhor, se o teu Espírito Santo não vier, não edificar a nossa vida, o teu corpo e a tua igreja, então esse tempo não será proveitoso. Senhor, mas eu tenho certeza no meu coração que eu e cada irmão meu que veio aqui nessa noite, veio para te buscar, veio para te ver, Jesus, veio para encontrar, veio para ouvir a tua voz. E por isso nós te pedimos, se revela nessa noite, Senhor. Pai, vem e repreende todo espírito de opressão. Tudo aquilo que tenta esmagar o teu povo, tudo aquilo que tenta como um peso sobre os ombros de cada servo teu. Senhor, entra nessa noite, nesse ambiente, dispensando graça, misericórdia e poder. Oh, Senhor, porque quando o Senhor entra e quando o Senhor age, os nossos inimigos fogem, Senhor. E é isso que nós queremos nessa noite, dar júbilos de alegria no arraial do Senhor. Porque certamente grandes coisas o Senhor fez e fará por nós aqui nessa noite. Nós te daremos toda a glória, todo o louvor e toda a honra. Senhor, vai movimentando o mundo espiritual. Vai preparando, Senhor, o azeite, a unção que cada um de nós precisa receber nessa noite. Senhor, primeiro nós te pedimos humildemente, limpa o nosso vaso. Senhor, repara as nossas brechas, nos coloca na posição que realmente o Senhor espera que nós estejamos, para que depois venha do alto esse óleo, Senhor. Venha essa unção preciosa, venha esse azeite sobre a nossa cabeça, nos envolvendo e nos enchendo da Tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Queremos ver o Senhor, queremos ouvir o Senhor e queremos ser cheios do Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, nosso amado irmão João não estava aparentemente em uma circunstância muito boa. Por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus, ele havia sido exilado numa ilha, num local super desconfortável, num local onde não havia conforto, não havia luxo, não havia facilidades e não havia nem liberdade, como foi orado aqui. E apesar dele estar fisicamente naquele local, é muito importante quando o servo de Deus entende que ainda que ele esteja em uma circunstância aparentemente preso, como Paulo e Silas, como nosso irmão falou aqui nessa noite, o seu espírito é livre. Amados, o meu espírito e o teu espírito, ele é livre. O Filho de Deus veio para nos libertar verdadeiramente. Podemos estar pressionados por alguma circunstância. Poderemos
podemos nos encontrar em uma situação difícil, incômoda como João. Uma situação em que a gente não sabe como sair e que não tem porta para sair. Mas é importante entender que mesmo dentro dessa situação, o nosso espírito é livre para adorar o Senhor, para ver o Senhor, para ouvir o Senhor e para entender o que Deus tem na nossa vida lá na frente. E quando nós estamos assim, né, com essa consciência, né, muitas vezes acontece o que aconteceu aqui com o nosso amado servo João. Ele, de repente, viu, seus olhos foram abertos, ele via para tudo o quê? Pedra, mar e o prédio onde ele ficava lá exilado. É isso que ele via todo dia. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Um dia, Jesus abriu os seus olhos. Um dia os olhos de João foram abertos, o ouvido dele também foi aberto e ele ouviu a voz de Jesus Cristo. Ele não só ouviu a voz do Senhor, como ele viu o Senhor em toda a sua glória. Eu fiquei me perguntando hoje de manhã se eu, Rafael, estaria preparado, porque uma vez eu ouvi uma coisa interessante de um grupo de irmãos que estava na África, e existiam pessoas que também não eram cristãs, que estavam para receber uma audiência de um... Ainda existem reis, né, em alguns países africanos, e aquele rei ia, né, dar uma declaração, e entrava o sujo dele na frente, e as pessoas estavam, né, sentadas, e ele voltava. Ele fez isso 3 vezes. Depois de 3 vezes ele voltou no salão e falou: infelizmente vocês não estão preparados para receber um rei. E o rei voltou sem ter falado nada. Né? Aquelas pessoas que estavam naquele salão, elas não tinham a consciência de como receber um rei. Né? E nós estamos falando de uma autoridade humana. Então eu fiquei me questionando: Senhor, será que eu estou preparado para te receber em glória? Será que eu sei me comportar na tua presença? Senhor, me ensina a me comportar na tua presença. Senhor, como devo me comportar? Eu creio que às vezes o Senhor deseja vir com glória, com poder. O Senhor deseja assim, mais além do que a nossa mente imagina, mais além do que a gente espera, mais além do que a gente imagina de outras experiências que a gente teve. Mas muitas vezes o nosso interior não está preparado para se comportar diante de tal glória. João estava ali numa vida simples, numa vida normal. E de repente, quando ele viu e ouviu, irmão, ele caiu prostrado de joelho. Ele reconheceu: quem está falando é um rei. Quem apareceu é um rei. Ele é um Senhor. Ele tem uma chave na mão. Ele tem um candelabro. Ele tem a estrela. Ele tem poder. Ele tem autoridade. João, apesar de ter muitas experiências para contar, você não vê João senão prostrado com a cabeça no chão, reconhecendo a sua miséria, mas que também estava diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É importante que o Espírito Santo nos ensine, né? Nós não estamos falando de dogmas humanas, mas estamos falando de uma posição interior de como nos comportar diante de tal presença. Às vezes nós não sabemos o que fazer. Eu tive em culto, irmão, como terça-feira, reconheço com os irmãos, o Senhor se manifestou, veio uma glória, tem uma hora que eu ajoelho, eu não sabia o que fazer. Você pergunta assim: irmão, o que é? Eu não sabia o que fazer. Eu ficava ali naquela posição, mas eu não sabia o que fazer. Né? Eu glorificava, eu louvava, mas eu falava assim: meu Deus, era alguma coisa que ia além, que estava tomando a atmosfera, tomando aquele lugar. E às vezes a gente não consegue assim saber nessas horas o que fazer. O que eu faço? Dou um grito, peço a minha cura, peço aquilo, clamo assim, me prostro, tento tocar. O que eu faço? As pessoas também não sabiam. Algumas pessoas ficavam na multidão esmagando Jesus, empurrando ele. Outros gritavam à beira do caminho como um cego. E outras sabiam que
que ele não era apenas um homem. E dentro do seu coração falavam assim: se eu apenas atravessar toda essa multidão e tocar na orla das suas vestes, eu receberei virtude e serei curado. Jesus pergunta assim: quem me tocou? E Pedro fala assim: como assim, Senhor? A multidão te aperta. Não. A multidão não está sensível. A multidão não percebe o que pode sair de mim. A multidão não sabe o que eu tenho para dar. Mas alguém que sabe quem eu sou e que sabe o que eu tenho para dar me tocou. De mim saiu virtude. Então, irmãos, o Senhor está presente, mas como eu chego a Ele, como eu toco nele, eu chego a Ele com que consciência? Ele é o Senhor e eu sou o servo, ou eu sou o Senhor e Ele precisa me servir? Como eu, Rafael, tenho me chegado diante desse que é verdadeiramente o Rei? Foi condenado numa cruz, com uma placa acima dela condenando: Rei dos Judeus, esse é o seu crime. Porque haviam dito que ele não era. Pense bem. E o Pai o fez cabeça de todas as coisas, Rei de judeus e de gentios, Rei de reis e Senhor de senhores. Não tem nenhuma autoridade, não tem nenhum principado, não tem nenhuma potestade, não tem homem, criatura ou ser algum que possa simplesmente se opor, embarrear aquilo que Jesus Cristo determina. Ele é único. Aquilo que ele fala, irmão, está decidido. As palavras são poucas, mas são certas. Agindo ele, quem pode impedir? Quando a palavra sai da sua boca como espada afiada de 2 gumes, ela não retorna para ele até que tenha cumprido tudo aquilo para o qual ele a designou. Irmãos, então o problema não está no poder. O problema não está na espada que sai da boca dele. O problema não está na glória. O problema está em como o meu coração tem os olhos espirituais abertos e enxerga todas essas coisas e é capaz de estar meia-noite louvamos ao Senhor, louvamos ao Senhor. Irmão, a gente faz um barulhinho aqui, o pessoal, né? Quando a gente faz qualquer coisa na nossa casa meia-noite, um louvorzinho, já incomoda o pessoal, né? Era meia-noite que o irmão falou que eles estavam cantando aqui. Você viu algum preso reclamando? O texto que ele leu diz assim: e os presos o ouviram. Eles estavam ali numa ligação direta. Aquela cadeia, para aqueles presos era uma cadeia, para Paulo e Silas, era um altar de adoração. Por quê? Porque o seu espírito era livre. Para muitos ali em João, eles estavam exilados. Para João, ele estava simplesmente na plataforma para conhecer o céu. O que nós precisamos experimentar? A verdadeira liberdade que o Espírito de Deus nos dá quando nos tornamos seus filhos. É uma grande vitória de Jesus. Irmão, a alma de Jesus nunca dominava ele. A alma de Jesus estava sempre sujeita ao seu espírito. Ele falava o que ouvia o Pai falar e fazia o que via o seu Pai fazer. E a sua vontade sujeita ao espírito não era livre. O que nos aprisiona? Quando a nossa alma quer ser Senhor. Quando nós não vivenciamos essa liberdade do espírito. E isso aconteceu comigo agora mesmo, segunda-feira. Aconteceram tantas situações, que chegou uma hora que eu estava com tal pressão no meu trabalho que eu fiquei irado. Irmãos, eu fiquei muito irado. E quando eu me vi ali naquela ira,
né, assim, fervendo por dentro, acho que se tivesse, né, você parece que costa de fogo. Eu falei assim, Jesus, eu não sou livre ainda disso. Por que essas coisas fazem eu sentir essas coisas e fazem eu reagir assim? Eu quero estar dentro dessa circunstância, Senhor, mas eu quero ser livre. Eu quero estar ao lado do meu vizinho e ser livre. Dentro da minha casa e ser livre. Estar com meus irmãos e ser livre. Estar em uma difícil situação, mas ser livre. Eu não quero ser aprisionado pelo meu próprio temperamento, pelo meu jeito de ser, pelo meu jeito de falar. Quantas vezes a gente tem um falar duro? A gente sabe que o nosso falar machuca as pessoas. E às vezes as pessoas não entendem. E muitas vezes nós não queremos nem ser assim. Mas quando nós nos damos conta, estamos nós falando duramente de novo. Irmãos, Jesus veio não só para nos libertar da droga, do álcool, da prostituição, Ele veio para nos libertar de nós mesmos. Rafael, para esse homem aqui, é só cruz. Agora, para o seu interior, há uma novidade de vida. Você não precisa mais viver, você pode deixar eu viver em você. Você pode permitir que eu governe os seus sentimentos, sejam tristezas, alegrias, impulsos, de tal forma que todas essas emoções estejam debaixo do meu comandar. E assim você não vai ser aquela pessoa... Vai ser, não eu, mas ele. Então qual é o fruto dele? Não é o meu fruto. Lá diz é o fruto do irmão Rafael, é o fruto do Espírito. Qual é o fruto dele? É mansidão, é domínio próprio, é temperança, é benignidade, é bondade. Mas, quando eu quero viver, quando eu quero estar com as coisas no meu controle, porque parecem ser seguras estar no meu controle, então, sem eu perceber, as coisas saem do controle. Irmão, o lugar mais seguro é quando a gente não tem controle. O controle é de Deus. Às vezes, a nós parece que a gente quer, né, acertar tudo para tudo dar certinho. Né? Vou fazer isso, vou chegar lá com essa pessoa, tal jeito, isso, tal. Pessoa assim, então, vai dar tudo certinho lá. E quando está no nosso controle, irmãos, a coisa é perigosa. Mas quando está no controle de Deus, quando nós abrimos mão e deixamos isso nas mãos do Senhor, o que acontece? É perfeito. Controle do Senhor o quê? Perfeito. Quantas coisas acontecem? Olha só, pense bem. Quem olhasse a circunstância de Paulo e Silas ia falar assim, poxa, que brava, né? A pessoa faz a obra de Deus e ela termina numa cadeia, né? O Senhor falou conosco na terça-feira que muitos estão até deixando de servir o Senhor por causa dessa situação, né? Mas quando nós entendemos que nós somos livres, nós vamos entendendo que o Espírito de Deus vai nos guiando, porque nos tornamos livres, experimentamos essa liberdade, e o Senhor vai nos impulsionando. Então, ele ora, aquela mulher liberta, ele vai para dentro da prisão. Dentro da prisão ele louva, as portas abrem, os presos são alcançados. O homem quer tirar a vida e ele prega, o homem crê ele e a casa, vão lá e batizam. Então, onde o Espírito joga ele, tem o quê? Tem o agir de Jesus. Mas não era para eu estar aqui, mas ele acaba ali, e o que acontece quando tem ali? Tem libertação, tem salvação, tem palavra, tem esperança, tem renovo, tem fortalecimento, tem orientação, tem direção, tem proteção de Deus. Então é melhor que Deus me conduza por onde Ele quer que eu ande do que eu fique tentando estabelecer os meus próprios passos. É uma decisão difícil, irmãos. Às vezes, com muitos anos de caminhada, ainda não nos decidimos. Nos decidimos assim, queremos Jesus, queremos o Senhor, Ele é nosso Salvador, mas assim, se decidimos, olha, é sério mesmo, o Senhor decidiu, está decidido. Essa decisão interior de abrir mão desse controle, como estava sendo orado aqui,
de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. E falar assim, o mundo está falido, ele não tem nada para mim. Eu não tenho boa ideia, eu não tenho bom... Irmão, às vezes eu tenho muita coisa, mas eu não sei qual é a minha necessidade. Sabe quem sabe a nossa necessidade? Jesus Cristo. Sabe quem faz coisas na nossa vida? Às vezes porque a gente vai se estrepar e não sabe. E Ele está operando para nos guardar. Às vezes Ele faz coisas no nosso espírito que a gente nem sabe. A gente só se sente diferente. Experimentaram, irmão? Você sente que alguma coisa aconteceu, mas você não sabe muito bem o que é. Deus operou alguma coisa dentro da gente. Às vezes Ele opera e nos fala. Aí a gente sabe, como Jesus fez isso na minha vida. Uma certa época que eu não tinha nem muita percepção assim, né, espiritual, e uma noite eu dormi, quando eu estava no sonho, eu estava no lugar onde eu estudei, na universidade. Meu Deus, daqui a 10 anos, o que eu estou fazendo aqui no sonho? E estava lá no andar, onde eu estudei tudo igual, certinho. E aí, quando eu estava naquele andar, de repente vi um rapaz, olha, você não está conseguindo andar, seu joelho está doendo, deita aqui na maca. Eu falei, meu Deus, eu estou na universidade, eu estou no hospital, eu não entendia nada. Eu deitava na maca, o pessoal me levava, me botava numa mesa, operava o meu joelho, tirava uma pedrinha e falava assim, agora está tudo certo, você pode ir embora. Eu fiquei, assim, confuso, né? Reconheço isso e acordei de madrugada e orei ao Senhor, Senhor, que é isso? Né? Que é isso? Ele falou, Rafael,